Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Nós temos 7 pessoas, aliás, 12 pessoas estavam logadas no momento que eu vi. Agora saiu aqui. Também pastor Davi está ali com Lívia, né? Vi ali a menininha. Muito bem, isso mesmo. Os filhos são bênçãos de Deus para nós. Queria somente que os irmãos me dessem o feedback dizendo se apareceu uma tela azul e amarela. Apareceu, pastor. Ótimo. Muito bem. Queridos, nós estamos estudando o breve catecismo e dividimos em séries. A primeira série nós já terminamos, que ia até a pergunta de número 15. Hoje nós iniciamos uma nova série, dentro do que nós estamos denominando de curso de doutrina cristã. Então, hoje nós vamos adentrar a parte 2, que é constituída mais de aí uns 10 estudos
a respeito do breve catecismo. E hoje nós vamos estudar especificamente a herança de Adão. A herança de Adão. Sabemos que herança é sempre coisas complicadas, não é? Aí nós observamos, colocamos até uma figurinha sugestiva aí, uma casa sendo cortada no meio, não é? Para que seja repartida e dividida. Muito bem. Hoje nós vamos estudar exatamente o que Adão deixou de herança para toda a raça humana. O texto básico está aí, Romanos capítulo 5, versos de 12 a 21, que nós vamos ler agora e pedir aos irmãos para acompanhar. Se quiser, pode deixar sua Bíblia aberta. Nos diz assim o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Todavia, não é assim. O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, que o Senhor aplique ao nosso coração nesta noite a porção da sua palavra que acabamos de ler. Convido os irmãos para baixarmos nossas cabeças mais uma vez, por alguns instantes, e vamos orar silenciosamente, pedindo a bênção de Deus para nós nesta noite. Vamos orar, queridos? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela tua infinita misericórdia para conosco, pois mesmo tendo cometido pecado, mesmo tendo nos distanciados de ti, tu enviaste o teu Filho Jesus para nos redimir, para nos resgatar e para nos dar a vida eterna em teu Filho amado. Nós te agradecemos e te louvamos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso texto central seria o verso 12, que nos diz assim: portanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nos estudos anteriores, vimos muitas coisas a respeito do pecado. Vimos o pecado em si, como ele se originou no Jardim do Éden. Estudamos o pecado de Adão, a definição escriturística de pecado e algumas maneiras como o pecado é visto. Hoje, irmãos, veremos como nós nos tornamos pecadores e como o pecado chegou até nós. Caro irmão, cara irmã, seja honesto consigo mesmo e verifique que este assunto é tremendamente verdadeiro e real à luz da palavra de Deus. O texto lido foi um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo. E nesse texto, muito claramente e de forma muito resumida, podemos dizer, nesta apresentação, que o apóstolo Paulo, neste texto, reafirma que o pecado se originou e entrou no mundo através de um só homem, Adão, trazendo as suas consequências para a vida de toda a humanidade. E também salienta o apóstolo que a salvação procede de um só homem, o qual nos justificou. Basicamente, é isso que o apóstolo Paulo trata neste texto, que li para os irmãos, um texto até longo, mas que tem uma mensagem muito importante, nítida e resumida, que consiste em nos conscientizar que somos pecadores e que o nosso pecado vem de Adão, é um pecado natural, já nascemos com ele, mas que também há uma esperança, porque assim como pecamos em Adão, há um que nos justificará. E esse é o assunto que vamos tratar hoje com os irmãos. Como disse, irmãos, estamos estudando o breve catecismo e também a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior, também para aqueles que desejam ter um conhecimento maior a respeito deste assunto importante para nós e importante para a vida da igreja também. A pergunta 16 é a seguinte: caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? E a resposta: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. E aí nós temos uma série de passagens bíblicas que tratam deste assunto e colocam para nós isto com muita propriedade. Amados, Adão fez um pacto com Deus no Jardim do Éden. E Adão nos representava. Portanto, o pacto feito exigia que o ser humano cumprisse uma parte que era parte da obediência. E como Adão cometeu este pecado e desobedeceu a Deus, representativamente eu também
desobedecia a Deus. E você? Eu vou dar um outro exemplo bem mais prático. A nossa igreja, ela tem personalidade jurídica. E se o conselho autorizar o desembolso de uma despesa, o pastor vai estar lá assinando o contrato em nome da igreja, com a autorização do conselho, e a dívida não é do pastor e não é do conselho, ela é uma dívida de toda a igreja. Apenas o pastor e o conselho estiveram ali representativamente em nome da igreja, fazendo e celebrando aquele acordo. Foi o que aconteceu com Adão. Adão fez um pacto de forma que estava me representando e lhe representando naquela ocasião, e a consequência está aí até o dia de hoje. Muito bem. Então, todo o gênero humano passou a ter a responsabilidade com o pacto que Adão fez. E, portanto, passou para nós o pecado de Adão, que nós já nascemos com ele. Calvino sustenta que Adão não é somente o cabeça da raça humana, mas também é o tronco dela. Portanto, todos os seus descendentes nascem com uma natureza corrupta e pecaminosa. Somos, por natureza, pecadores. Em nosso mundo de hoje, atual, parece difícil explicar que somos culpados do pecado de Adão. A tarefa não é fácil mesmo. Os estudiosos da Escritura, e um estudioso em particular, Braine, escreveu o seguinte, diz ele: em Adão, todos nós pecamos. E essa é a declaração bíblica. Mas como? A Bíblia não o diz. A doutrina do pecado original se lê na narrativa da queda. Muito bem, irmãos. Agora, vamos para uma outra etapa do nosso estudo de hoje. Esse estudo ele está dividido, o de hoje está dividido em 4 partes. Via de regra, eu subdivido ele em 3 partes, mas o de hoje, notadamente, está dividido em 4 partes. E a segunda parte, nós vamos analisar o texto básico. Eu não li um texto? Romanos, capítulo 5, versos de 12 a 21. Então, nós vamos analisar esse texto para extrair aquilo ou a essência do que o apóstolo está nos dizendo. E ele já começa, irmão, dizendo que o pecado foi cometido por um só homem, o pecado do Éden. E ele fala do pecado de um homem só, no verso de número 12, quando diz: um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Esse pecado não é um ato isolado, nem tampouco a corrupção do homem, mas o pecado da humanidade que é vista no pecado de Adão. E continua o apóstolo: e pelo pecado, a morte. Esta morte inclui a morte física e, pior ainda, a morte espiritual. Essa história você encontra, nós já estudamos, já lemos o texto, já analisamos em estudo anterior, Gênesis capítulo 2, verso 17 e capítulo 3, verso 19. Assim a morte passou a todos os homens. A consequência e extensão do pecado de Adão também estão relatados. E Paulo diz: porque todos pecaram. Com o pecado de Adão, todos pecaram. Aqui se refere, irmãos, ao pecado de cada um de nós em Adão.
e não aos pecados individuais de cada um. A culpa de Adão é imputada aos seus descendentes. O apóstolo Paulo aqui está falando especificamente do pecado de Adão, cometido no Jardim do Éden, que por imputação passou a ser pecado de cada um de nós também. Portanto, quando eu falo do pecado de Adão, eu estou falando do meu pecado também. Porque eu pequei em Adão. E você, irmão, pecou em Adão também. Outro aspecto que o apóstolo diz aqui, é bem interessante, nos versos 13 e 14, é que o pecado precede a lei. Vou repetir. Aliás, vou colocar aí, né? O pecado precede a lei, versos 13 e 14. Estes versículos mostram que o domínio do pecado precede a entrada da lei escrita, que veio com Moisés. Embora os homens, antes de Moisés, não tivessem conhecimento da lei, eles estavam mortos nos seus pecados. Calvino diz que a humanidade era maldita desde seu nascimento. E todos que vivem perversa e vergonhosamente antes da lei são também condenados. Esse pecado ao qual o apóstolo se refere é o pecado de Adão, que por herança foi repassado para toda a humanidade, já que Adão era o nosso representante naquele pacto. Adão desobedeceu o pacto e as consequências são pagas por ele e por todos nós também. Outro aspecto importante do texto é o paralelo que o apóstolo faz entre Adão e Cristo, nos versos de 15 a 19. Paulo faz um paralelo entre Adão e Cristo. Estes versículos são importantes para a compreensão do fato de que somos um com Adão no pecado. Deus vê a raça caída em Adão e nos condena em Adão por causa da ofensa de um. Verso 17. E por uma só ofensa, como reafirma no verso 18. Assim também Deus vê a raça redimida, o seu povo, um só em Cristo, verso 17, por um só ato de justiça, conforme diz no verso 18, por causa disso veio a graça sobre o seu povo e a graça que traz vida. Em Adão, todos somos pecadores e em Cristo todos somos justos, conforme o verso 9. Veja que paralelo formidável esse que o apóstolo Paulo faz aqui. Quarto aspecto. A lei mostra o pecado. Versos 20 e 21. Com Moisés veio a lei e ela mostrou com eficiência ainda maior a enormidade do pecado. Mas fica evidente que, com a obra de Cristo, a graça triunfa sobre a lei, a graça sobrepuja o pecado. Por isso ele diz, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Quanto maior o pecado, maior a graça. Como em Adão veio a morte, a graça, que é vida, veio
por Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Graças a Deus. Que Deus não nos deixou na morte. Graças a Deus que ele mandou o seu filho para que nós pudéssemos ter vida. E isso é motivo de agradecimento. Se não levarmos Adão em consideração, não podemos compreender acertadamente a obra de Cristo. Todos quantos morrem, morrem em Adão. Todos quantos são vivificados em Cristo. É essa a doutrina, ou é esse o ensinamento que o apóstolo Paulo traz para nós aqui neste texto tão importante da palavra do Divino Mestre. Mas, irmãos, vamos analisar em toda doutrina, em todo contexto, vamos analisar e fazer o que chamamos de análise doutrinária ou destaques doutrinários, como preferirmos usar. Primeiro, como você explica a sua condição de pecador? Esse tópico todinho eu fiz na forma de pergunta. Como você explica a sua condição de pecador? Veja, pelo menos uma resposta que nos é dada. Alguns respondem que eles nasceram bonzinhos, mas o meio é que os corrompeu. Houve, inclusive, filósofos até que pregaram isso abertamente. Eles disseram que o homem é um papel em branco, sem manchas, mas à medida que foi vivendo, a sociedade o corrompeu. Há até aquele jargão da sociologia que diz que o homem é fruto do meio. Eu não estou dizendo que o meio não contribua e não influencie o homem, mas o homem já nasce pecador. Ele já nasce condenado à morte pelo pecado de Adão, porque o seu pecado é um pecado natural, é por natureza. Ele já nasce com ele. Não tem como escapar a isso. A Escritura afirma categoricamente que o nosso pecado atual, isto é, os pecados que cometemos, é consequência da nossa natureza. Eu peco porque esta é a condição natural. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Não é algo que adquirimos à medida que vivemos, mas é algo que está em nós, é algo que já nascemos com eles. Já nascemos com a natureza pecaminosa de Adão. Não há como escapar a isso. Alguém disse, não sabe o jogo de palavras, uma grande verdade. Disse assim, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Eu vou repetir esse joguinho de palavras, viu, irmão? Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É, pois, questão de natureza, condição. Se é questão de natureza, trata-se de algo que recebemos. É, portanto, uma herança de Adão, que nós não temos como fugir dela. Na herança aqui mundana dos bens terrenos, a pessoa pode se eximir de receber a herança. Porém, esta herança de Adão não há possibilidade de não recebermos. Ela já está conosco desde o nascimento. Segundo ponto doutrinário. Como recebemos essa herança pecaminosa? Como recebemos essa herança pecaminosa?
O texto bíblico diz, no verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Capítulo 5, texto lido, verso 12. Nesta expressão, porque todos pecaram, Paulo está querendo dizer que em Adão todos os homens entraram no mundo na condição de pecadores. A criancinha que nasce hoje, agora, neste minuto, ela é pecadora, porque ela já nasce com essa natureza que foi recebida até antes de nascermos. Todos os homens estão mortos, porque o pecado gera morte, pelo pecado de Adão. Entramos no mundo separados de Deus por causa do pecado de Adão. E aqui quero lembrar os irmãos e resgatar, né, de que a morte significa separação. A morte espiritual é a separação de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22, diz assim: visto que a morte veio por um só homem, porque assim como em Adão todos morreram. Atos 17, 26, diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana. Portanto, toda a raça humana recebeu a semente do pecado de Adão, porque todos descendem de Adão, quer queiram, quer não. Nós não temos escolha. É algo natural que já nasce conosco. E aí, mais uma pergunta, né? Que tenho eu com o pecado de Adão? Às vezes você pergunta ou pode perguntar. Lembre-se, Jesus disse que não há árvore má que dê bom fruto. Lucas capítulo 6, verso 43. Como pode, então, de Adão sair gente sem pecado? Não há possibilidade, não há nenhum meio de Adão gerar pessoas que não sejam pecadoras. Porque a árvore está contaminada. O tronco está contaminado, como diz Calvino. A cabeça está contaminada. E, portanto, esta contaminação é transferida para todos nós. Adão é o representante da espécie humana e, sendo culpado, também somos culpados, como diz Amós no capítulo 5 e no verso 12. Também Agostinho, ou Santo Agostinho, um dos pais da igreja, disse: todos nós pecamos em Adão, porque todos éramos parte de Adão. Portanto, em Adão, todos nós nos fizemos pecado. E aí, mais uma pergunta: que consequência tem isso para mim? O pecado original tem contaminado todo o nosso ser. Ele envenenou nossa natureza, tornou a beleza em lepra, a nossa alma em escuridão de meia-noite. O pecado original tornou-se connatural a nós. Já nascemos com ele. Um homem, por natureza, não pode fazer nada senão pecar. Não podemos parar de pecar, porque há o pecado original que está em nós. É uma herança que faz com que
nos sintamos desventurados. Amados, o pecado original causou em nós duas coisas que eu quero ressaltar aqui. Vou repetir. O pecado original causou em nós duas coisas. E se quisermos admitir, elas estão lá. Se não quisermos admitir, elas também estão lá. Não tem jeito. É da natureza. A primeira coisa é aversão ao bem. Aversão ao bem. O pecado causou na nossa vida, na vida de todos os homens, aversão ao bem. O homem até deseja ser feliz, mas ele se opõe. Aquele que poderia promover a sua felicidade, ele tem a ver a santidade e odeia ser transformado por causa do pecado original. O homem não tem disposição alguma para voltar para o Criador, muito menos obedecê-lo, a menos que receba a misericórdia. É esse o ponto que Paulo chama a atenção aqui, né? O homem não pode voltar para Deus. O homem não tem condição de voltar para Deus, porque o homem tem aversão ao bem e é propenso unicamente para o mal, que é o segundo ponto. A menos, e aí Paulo faz lá, a menos que receba a misericórdia, a menos que a graça atue na vida dele e mude a sua natureza. Segundo aspecto, a propensão para o mal. Paulo, referindo-se à sua velha natureza, a carne, diz: em mim não habita bem nenhum. Romanos 7,18. Em mim não habita bem nenhum. É esse o contexto do que nos diz o apóstolo Paulo. Em mim não habita bem nenhum. Desculpe, irmãos, aconteceu um negócio aqui, eu não sei se os irmãos estão me ouvindo, mas aconteceu alguma coisa aqui. Estamos ouvindo, pastor. Está vendo a imagem também? Também. Pronto, então o defeito é só no meu equipamento aqui. Eu vou continuar, tá certo? Qualquer coisa me avisem. Tá bom, irmãos? Bem, então, somos propensos para o mal. A propensão para o mal. Por isso que Paulo diz, em mim não tem nenhuma coisa boa. Tudo em mim é ruim. Tudo em mim é voltado para o mal. É por isso que ele também diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já o fiz. Não há em nós, realmente, irmãos, bem nenhum, assim como o apóstolo Paulo. A experiência, como prova isso, o penhor ou o pendor natural da alma é para o mal. Os próprios pagãos, que são guiados apenas pela lei da natureza, virão isso. Hierócles, um filósofo, disse: o pecado é enxertado em nós por natureza. Queridos, os homens carregam o pecado como mal debaixo da língua. Jó, no capítulo 16, no verso 16, ele diz assim: eles bebem iniquidade como água. Embora o homem esteja cansado de pecar, toda vida continua a pecar. Paulo nos diz isso em Efésios, no capítulo 4, no verso de número 19.
porque tem prazer no pecado e não pode deixar de fazê-lo. É o que diz o profeta Jeremias no capítulo 9, no verso 5, no capítulo 13, no verso de número 23. Embora os homens, na sua grande maioria, sejam religiosos, a propensão deles é sempre para o mal. Eles sempre desejam comer do fruto proibido. É a herança recebida de Adão. Quarto aspecto, como eu disse aos irmãos, eu dividi em 4 etapas, são as considerações gerais a respeito desta questão. Querido irmão, não fique a perguntar se você tem culpa ou não, mas verifique que os pecados que você comete procedem de sua natureza. É isso que todos nós temos herdado dos nossos primeiros pais. Observamos isto nesse bandido que esteve aí esses dias aterrorizando Goiás, o Lázaro, que matou inúmeras pessoas. Aquilo é a natureza que o leva a cometer tudo aquilo. Todos os homens têm uma natureza pecaminosa e propensa ao pecado. Porém, quando nós permitimos que Cristo habite a nossa vida, essa natureza é controlada, é modificada, é transformada, como veremos no próximo estudo. Embora seja uma carga pesada, nenhum de nós pode negar que possui propensão para o mal. Todos nós temos uma natureza má que vem como consequência do pecado de Adão. A queda trouxe efeitos permanentes, não somente sobre Adão, trouxe igualmente para todos os seus descendentes este mesmo efeito, estas mesmas consequências. Irmãos, uma solidariedade racial no pecado. O pecado da raça é o pecado de Adão. O nosso pecado é o pecado de Adão. Como o pecado de Adão se tornou meu? Como o pecado de Adão se tornou meu pecado? Bem, em primeiro lugar, por imputação. Adão é o representante da raça humana, assim como Cristo é o representante do seu povo. Podemos ver isso no texto de Romanos que foi lido hoje aqui, no capítulo 5. Também em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, versos 45 a 49, onde há sempre um paralelo entre Cristo e Adão. Assim como vê os salvos no seu representante, que é Cristo, também nos vê pecadores em Adão, que é o representante da raça caída, da raça humana. Assim, nós somos pecadores com Adão e somos justificados com Cristo. Portanto, está imputado a nós o pecado de Adão. Assim como Adão pecou, todos pecamos. Todos pecaram. O pecado de Adão é imputado a nós, a culpa de Adão é atribuída a nós, a mim e a você. Isto é, todos nós fomos envolvidos pelo pecado de Adão, que é o cabeça representante da raça. A nossa raça. Por isso é que o apóstolo diz: todos pecaram. E também por propagação. O pecado de Adão se tornou meu por imputação e por propagação.
Não somente a culpa do pecado de Adão é imputada a nós, mas a corrupção de sua natureza é transmitida a nós por geração ordinária. Na concepção, nós já somos pecadores. Nós herdamos a corrupção de Adão pelos nossos pais. É isto que o salmista diz quando escreveu no Salmo 51 e no verso 5, quando o salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Alguns até distorcem para dizer que é por causa do sexo. Não tem nada a ver com o sexo aqui, irmãos. Tem a ver com a natureza de Adão. Não aceitar o fato de que o pecado de Adão é seu pecado é não aceitar o testemunho das Escrituras Sagradas. Algumas aplicações práticas, irmãos. Creia, irmãos, nestas verdades. Reconheça a sua culpa, não somente pelos pecados atuais, mas como participantes da raça em Adão. Somente assim você vai entender porque Deus teve que olhar para você, vendo em Cristo, que é o representante do seu povo. Se Deus nos olhar através de Adão, estamos mortos. Quando ele nos olha através de Cristo, nós temos vida. A herança de Adão é terrível, mas a herança que recebemos, Deus em Cristo, é maravilhosa. Por causa da herança de Adão, quando se diz que abundou o pecado, mas pela herança de Cristo superabundou a graça. O nosso pecado tem origem em nossa união com Adão, assim como a nossa salvação tem origem em nossa união com Cristo. O nosso pecado tem origem em nossa união com Adão, assim como a nossa salvação tem origem em nossa união com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louve a Deus, porque ele, pela obra do Calvário, tirou a culpa de cada um de nós, jogando-a sobre o Salvador Jesus Cristo. Foi por causa disso que ele morreu, por causa da herança de Adão e nossas muitas ofensas, conforme diz o apóstolo no capítulo 16, aliás, no capítulo 5, verso 16. Louve a Deus, porque pela obra de Cristo, hoje, ele não olha mais você em Adão, mas em Cristo Jesus. Não mais herança de morte, mas herança de vida. Queridos, que ele nos abençoe e que nos faça entender essa doutrina extraordinária da palavra do Divino Mestre. Amém. Que Deus continue abençoando o pastor poderosamente. Amém. Palavra com Alexandre para término do culto. Amém, irmãos. Eu estava observando o estudo do pastor e eu vim aqui a lembrança que esses documentos, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior e a Confissão do Westminster, os irmãos podem encontrar e baixar na internet livremente, inclusive pelo site da própria igreja. Nele vai estar todo o arcabouço doutrinário da igreja, os ensinos bíblicos, estão todos neles. É muito importante que todos os irmãos pudessem ler esses documentos, até para ir se habituando com o ensino da igreja. Também tem esse livrinho, né? Na Casa Editora Presbiteriana, onde está aqui tudo. Né? E tem esse outro aqui, não estou fazendo propaganda não, mas a Alexandre conhece, né? Que é o comentário da Confissão de Fé. É a Confissão de Fé comentada. Essas duas obras também. E também, tudo isso está e tem em e-mail eletrônico, viu? Tudo tem e-mail eletrônico.
Tá certo? Em PDF. Inclusive, em PDF. Aliás, em PDF. Inclusive essa aqui, né? Na Bíblia Genebra também tem todos. É. Pronto. E a Bíblia Genebra, que tem todos os comentários também, e tem todos os códigos também. Né? A Bíblia de Genebra 2. Isso. Porque a Isso. Desculpa, Alexandre. É a 2, é a segunda edição, é verdade. Porque E é importante a gente ressaltar. Eu tenho a primeira edição que não tinha, tem outros contextos, mas eu fui agraciada pela igreja e recebi de presente a 2. É importante tocar nesse assunto, porque esse conteúdo tem que ser livre para todos os irmãos, né? Exato. Aberto, todos os irmãos se explanar esse conteúdo que é importante. Isso custou muito caro para os teólogos muito piedosos do século XVII, né? E a igreja tem que saber desse conteúdo mesmo, de fato. Né? Estamos caminhando para o fim, eu vou passar para o pastor para ele dar os avisos e informações, na sequência ele ora, terminando, e saudamos e vamos para nossos lares. Aliás, já estamos nos nossos lares, né? Muito bem. Muito bem. Estou vendo que Larissa está ali também. Muito bem. Muita gente nova hoje aqui, viu? É verdade. Nova que eu quero dizer jovem, sabe? Até Lívia teve aí hoje, né? Muito bem. Vamos orar, irmãos. Nós continuamos com o culto semanal via rede social e escola dominical presencial com a inscrição e culto à noite também presencial com a inscrição para cumprir a legislação pertinente. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por estes momentos em tua presença, em que estudamos a tua palavra. Abençoa todos os teus servos e desperta-nos, Senhor, para que nós possamos dar atenção devida a esses estudos da tua palavra, Senhor, que estão à disposição para a nossa consulta e para o nosso crescimento espiritual. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Amém. Só um segundo, eu quero lembrar os irmãos que amanhã, das 19 às 20 horas, nós temos o culto de oração, dirigido pela SAF. Amanhã nós temos a reflexão com o nosso irmão Alexandre, e todos estão convidados para estar conosco. Amém. Peço desculpa aos irmãos, porque eu não vi ninguém, né? Porque aqui apresentou uma atualização e pá, a tela aqui. Aí, mas não está me vendo. Pronto, Deu certo, pastor. Vamos nos despedindo por aqui, né? Vamos nos despedindo por aqui. Beleza. Né? Deus abençoe a todos. Amém. Larissa, Amém. Deus Um abraço. E até amanhã. Até amanhã, irmãos. Pastor Davi, Ulisses, Deus abençoe a todos. Até amanhã. Eita, linda, até amanhã. Abraço, graças e paz a todos. Que Deus seja bondoso. Deus abençoe. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer